Perdão não é sentimento, é decisão. Perdão não é sentimento, é decisão. E hoje ele vai falar com a gente sobre perdão. Tá ok? Diego Borges, pastor, teólogo, pós-graduado em saúde mental, amigo, parceiro, um paizão, um maridão e um amigão que Deus me deu, viu? E a 93 ganhou uma grande pessoa sendo entrevistada aqui sempre, né? Que puder. Diego Borges, primeiramente, bom dia, meu amor. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Aloma. Bom dia. Bom dia, Vitor. Deus abençoe todos vocês. Bom dia a todos os ouvintes aí da 93 Play. É um prazer enorme, viu, Carlinhos? Mais uma vez estarmos juntos aqui. E eu quero agradecer aí pelo carinho, pelo convite, tá? Por sua amizade, pelas palavras. E é, assim, maravilhoso poder caminhar ao lado de vocês aqui, viu? E como a gente tem falado, espero que tenhamos muitas e muitas outras oportunidades, viu? Da onde veio a ideia da entrevista do perdão? Depois eu começo com as perguntas. Tá. Olha só. Surgiu em quê? Eu acho que, assim, é um assunto, Carlinhos, extremamente desafiador. E nós tratamos aqui sobre a questão da saúde mental alguns sábados atrás, né? Escutou, né, Vitor? Você tem que me perdoar, viu, querido? Como nós tratamos aqui sobre a parte de saúde mental, né? Falamos muito das emoções das pessoas. O perdão está muito ligado à área emocional da vida de uma pessoa. A gente até vai tratar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Então é meio que assim... Desafiador. É muito desafiador. Por quê? Porque nos faz lembrar de situações que mexem conosco. Nos faz lembrar de situações que aconteceram, coisas que às vezes vão tocar na feridinha lá no nosso coração, mas nós também entendemos que sem confronto nós nunca vamos ser curados. Às vezes, para você receber a cura, você tem que de fato fazer o tratamento, mexer na ferida, limpar o que está sujo ali. Você vai sentir uma dor momentânea para que depois a cura aconteça total. Então o perdão está bastante assim ligado à área emocional de uma pessoa. Então é meio que uma continuidade do assunto que nós já tratamos na outra entrevista. Então vamos lá então, hein? Por que eu deveria conceder o perdão a alguém que tanto me feriu? Por quê? Eu vou dar o perdão a alguém que tanto me feriu. Porque primeiro, vamos citar alguns motivos. Primeiro, porque é uma prerrogativa divina. Eu perdoo para ser perdoado, em primeiro lugar. O Senhor Jesus, ele ensina no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, que se nós perdoarmos as ofensas que as pessoas nos fazem, nós também seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós também não receberemos o perdão. Então, Deus tem nos dado gratuitamente o seu perdão, sem que merecêssemos esse perdão. E Ele espera que usemos desse mesmo Espírito misericordioso com quem nos ofende. Eu até gosto de falar, Carlinhos, Aloma, que, infelizmente, vamos só esclarecer aqui, a oração que todo mundo conhece como a oração do Pai Nosso. A Bíblia denomina como a oração dominical, mas todo mundo conhece ela como a oração do Pai Nosso. Eu, com todo respeito, eu até digo que essa oração, as pessoas às vezes fazem ela debaixo de muita hipocrisia. Por quê? Perdoa os meus pecados como eu perdoo os meus devedores, a quem me ofende. Será que isso é verdade mesmo? Será que nós estamos tendo de fato essa postura de pedir perdão para Deus e na mesma proporção que eu tenho perdoado as pessoas? Nossa, aí dói. Aí essa dívida é muito grande. Então, essa dívida é grande, porque você está pedindo lá em cima e aqui embaixo você não está fazendo nada. Perdoa os meus pecados como eu perdoo os meus ofendidos, aqueles que me ofenderam. Então, é muito sério isso, se nós formos analisar a fundo essa oração. Se você for seguir ao pé da letra. Então, para falar sobre perdão, acho que não existe ninguém melhor do que o Senhor Jesus para nos ensinar sobre isso. Primeiro que Ele teria todo o direito de ficar ofendido conosco, mas ao contrário, Ele nos perdoou e nos perdoa todos os dias
para nos mostrar como o perdão deve ser aplicado na nossa vida, diariamente, né? Em favor do nosso próximo. E eu só entendi, eu quero só explicar, vou usar um texto bíblico aqui como base, para a gente estar iniciando, tem muita coisa aqui para a gente conversar, a gente vai tratar sobre a área emocional, né? A questão da convivência, né, Carlinhos? Que as pessoas interpretam isso, perdoei, eu tenho que continuar convivendo com a pessoa, daqui a pouco a gente chega lá. A gente vai chegar lá. Isso. Mas primeiro, eu só entendi sobre o perdão quando eu aprofundei em uma parábola que o Senhor Jesus ensinou. Está escrita no Evangelho de Mateus. A parábola do credor incompassivo. Presta atenção nisso. A Bíblia diz ali que o rei, ele acertava as contas com os seus súditos e ele encontrou um servo dele que devia a ele 10.000 talentos. Aquele servo, não tendo com o que pagar, o rei mandou vender a mulher dele e os filhos daquele rapaz para pagar a dívida. O homem, então, pediu misericórdia ao rei e diz a Bíblia que o rei perdoou a dívida daquela pessoa. Só que quando ele saiu dali, ele foi andando, lá na frente ele encontrou um camarada que devia a ele 100 denários. E aí ele cobrou a dívida, o homem pediu misericórdia e ele não aceitou perdoar aquela dívida. Ele dizia, ou você paga o que você me deve, ou eu vou te julgar na cadeia. Diz a história bíblica que o rei ficou sabendo, mandou chamar ele. Falou, rapaz, eu te perdoei uma dívida enorme e você não foi capaz de perdoar uma dívida bem menor que o seu amigo tinha com você. Por isso, você será entregue aos torturadores, né? Enfim, até que você pague o último centavo. Ponto. Diz a Bíblia que assim o vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoados uns aos outros. Tudo bem, até aí eu não tinha entendido nada, até esse momento. Por quê? Porque eu não conhecia o que era 100 denários, nem 10.000 talentos. Jesus falou aqui de uma espécie de dinheiro que eu não conhecia. E, na verdade, ele usou uma hipérbole, né? Um exagero. Como assim? Nenhum judeu naquela época poderia dever 10.000 talentos no primeiro século. Um talento é aproximadamente 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Muita coisa. Então, para você ter uma ideia, se juntar os impostos da Galileia, da região toda lá, em torno de um ano, dava 800 talentos. Estava devendo 10.000. Não pagaria. Nunca. Era o imposto de toda a nação durante 3 anos. Para uma pessoa conseguir ajuntar 10.000 talentos ganhando 1 denário por dia, que era o normal, a pessoa teria que trabalhar 150.000 anos. Então, quando aquele homem disse ao rei, não, tenha paciência comigo que eu vou te pagar a dívida, ele estava fazendo uma promessa que ele jamais ia conseguir cumprir. E o rei, então, perdoou ele a dívida. Aí talvez você pergunte, por que Jesus contou uma parábola com uma dívida tão grande assim? Tão alta. Porque era o tamanho da nossa dívida com Deus. Eu acho que até dobrada. Exatamente. A dívida nossa com Deus não é só 10.000 talentos, acho que é muito mais. Era impagável a nossa dívida. Ok, Carlinhos? Ok, Alon? Certo. Você que está nos ouvindo. Então, era impagável. E Jesus perdoou a nossa dívida totalmente. Para nos mostrar que, se eu tive uma dívida praticamente impagável, perdoada, como é que eu posso negar o perdão para um irmão, para uma pessoa que me feriu em uma coisinha tão pequena do dia a dia? Então, eu tenho que perdoar, Carlinhos, primeiro porque é uma prerrogativa divina. É um ensinamento que o Senhor Jesus estabeleceu e é um critério para a salvação. Eu perdoo para ser perdoado. Se eu não perdoo, também não vou ser perdoado. Segundo, eu perdoo porque é uma questão de bom senso. Não perdoar é autofagia, é autodestruição. Não sei se vocês já ouviram falar, a palavra mágoa, ela tem um significado, má água ou água podre. Má água ou água podre. Então, uma pessoa, quando ela guarda mágoa no seu coração, ela está guardando essa água podre dentro do coração dela. Em algum momento, isso vai só agravar aquela situação. Em terceiro lugar, eu falo que nós temos que perdoar porque todos nós ferimos outras pessoas também. Então, isso é normal. Nós somos seres humanos como qualquer outro. Paulo disse o seguinte, miserável homem que sou.
O bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte: eu sou o meu maior problema. Eu sou uma pessoa mais complicada do que aquelas que estão ao meu redor podem perceber e podem imaginar. Eu sou a fonte dos meus maiores dissabores e das minhas tristezas. Então, nós deveríamos nos olhar assim. Nós temos a tendência de enxergar, como diz a Bíblia, um cisco no olho do irmão e não enxergamos a trave que está no nosso olho. Não é? Nós somos muito complacentes com os nossos erros e implacáveis com o erro do próximo. Somos exigentes com o outro e muito tolerantes conosco. Inflexíveis quando se trata do outro, mas extremamente complacentes, né, conosco. Então nós condenamos no outro aquilo que muitas vezes nós até praticamos no secreto. Sem reparar. Exato. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu preciso sempre me colocar no lugar do outro. Até gosto de dizer uma coisa, Carlinhos. Eu tenho que perdoar, como eu disse, porque nós ferimos também. E assim, por detrás de uma pessoa que fere, existe sempre alguém ferido. Pode ter certeza disso. Tem pessoas que têm muita facilidade de ferir os outros, fala com muita agressividade, às vezes briga, cria um problema. Talvez ali exista uma pessoa com muitas feridas que precisa, na verdade, ser tratada, que a pessoa precisa de ajuda, de amor, precisa ser compreendida, precisa entender o que aconteceu no passado dela para ela agir com tanta rigidez hoje no presente e machucar tanto as pessoas. Precisa, às vezes, até de um psicólogo. Exatamente, exatamente. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Nós não escolhemos ser magoados, mas depois que isso acontecer, a gente só tem uma escolha: andar em perdão. É um ensinamento bíblico que não tem como fugir disso. Eu creio que até a palavra perdão, perdoar, é até difícil você soletrar ela, né? Perdão, perdoar. E perdoar é esquecer o que outro me fez? Não. Não, isso também é um ponto extremamente difícil. Isso aí dá. Você vai perdoar o que o outro te fez. Tá, vamos lá. Para explicar, para chegar nessa resposta, deixa eu dar uma breve explicação. Olha só. A Bíblia ensina que nós devemos perdoar assim como o próprio Senhor, como Deus, por meio de Jesus Cristo, nos perdoou. E como é que Deus nos perdoou? Deus perdoou os nossos pecados e a Bíblia diz que dele ele não se lembra mais. Tá. Aí você pensa: pastor, mas eu perdoo, mas eu não consigo esquecer. Se você não consegue esquecer o que a pessoa te fez, eu tenho uma ótima notícia para te dar, você que nos ouve. Isso significa que você não tem amnésia. Deus não tem amnésia, Carlinhos. Mas por que a Bíblia diz que ele perdoa e ele não se lembra mais? Deus, ele sabe de tudo. Ele não tem perda de memória. A Bíblia quer dizer simplesmente que Deus não cobra de uma pessoa novamente um pecado que ele já perdoou. Ele não fica julgando na cara um pecado que ele já perdoou. Sabe aquele negócio assim? A esposa perdoa o marido, mas está sempre cutucando, está sempre falando: você lembra daquilo? Mas, gente, aquilo aconteceu há 5 anos atrás. Mas você fez aquilo comigo. O marido com a esposa. Enfim, nós às vezes perdoamos, falamos que perdoamos, mas ficamos trazendo à tona aquele assunto que já está resolvido há muito tempo. Então, quando a Bíblia fala que Deus perdoa e dos nossos pecados ele não se lembra, significa que ele não fica te cobrando uma coisa que ele já te perdoou. Agora, nós não vamos esquecer o que a pessoa nos fez. Talvez você vai lembrar daquilo a vida inteira, só que eu tenho uma definição para perdão. Perdoar é lembrar sem sentir dor. E quando você lembra da dor, você sente a dor, você perdoa, mas você está sentindo a dor? Então, existe uma diferença entre você sentir a dor de ter sido traído, ferido, machucado, ou você também desejar mal para aquela pessoa que te fez mal, você carregar aquele sentimento de vingança no seu coração, de justiça própria, aí é que é o perigoso. Porque essa vingança, essa justiça, ela vai vir do Senhor. Ele é que vai tratar com ambas as partes. Ele sabe
o que precisa ser tratado no coração da pessoa que foi ofendida e no coração da pessoa que ofendeu o outro. Nós não temos a capacidade de enxergar o ser humano por dentro. Então, uma coisa é você lembrar daquela situação, porém, no início, quando a situação acontece, tudo muito recente, é normal o coração ficar um pouco pesado, carregado, mas isso com o tempo precisa passar. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho, porque é uma questão, lá na frente nós vamos falar, uma questão de decisão. Como eu disse, é bom senso. Eu libero esse perdão, não é nem pela parte que me ofendeu, é por mim mesmo. Eu sou o maior beneficiado em tudo isso. Então, Aloma, é diferente em você esquecer, nós nunca vamos esquecer, talvez. E talvez uma situação que aconteceu vai nos abrir os olhos acerca de algumas pessoas. Isso também é importante. Vai me deixar mais precavido, eu tomar alguns cuidados, né? Não confiar tanto das pessoas como às vezes a gente confia assim, sem conhecê-la a fundo. E é importante entender, nós nunca vamos esquecer, talvez totalmente, mas eu vou lembrar sem que aquilo me traga peso, sem que aquilo me tire a paz, cause algum tipo de incômodo na minha vida. Viu? Então, perdoar é você lembrar sem sentir dor. Então, em muitos momentos isso vai acontecer e vamos lembrar a vida toda, mas sem trazer aquele peso, aquela opressão para o nosso coração. Porque o perdão não deve ser considerado um sentimento, mas uma decisão. Porque eu não posso esperar sentir o desejo de perdoar. Às vezes isso nem sempre vai acontecer. Às vezes eu vou ficar maquinando aquilo dentro de mim, sustentando esse desejo, como eu disse, de justiça própria, esse sentimento, eu não merecia ser tratado assim, eu não senti ainda de liberar o perdão para aquela pessoa, ela não merece o meu perdão. Então, não é um sentimento, é uma decisão. Eu decidi me livrar de tudo aquilo que me atormenta. E ponto final. Tem muita gente, Carlinho, Aloma, que tem sofrido com a falta de perdão. A falta de perdão, ela produz um dano muito maior em quem está ferido do que naquele que feriu. Às vezes a pessoa que nos feriu está vivendo a vida dela normalmente, seguindo o curso da vida dela, nem lembra mais que aquilo aconteceu e nós estamos fomentando aquilo dentro do nosso coração. A tendência é de que a gente adoeça cada vez mais. Então é por isso que eu sempre digo a quem precisa perdoar, já não basta o primeiro sofrimento que a gente já teve, porque continuar acrescentando outras coisas, né? Prolongando esse sofrimento. Então, tem algumas pessoas que acham que o perdão é um benefício para o ofensor, e não é. O benefício maior é para a parte ofendida. Quando ela perdoa, ela se livra daquilo. Ela volta a ter paz, ela tira um caminhão das costas dela e volta a ter alegria de viver, volta a sonhar, volta a planejar, ela vai se desprender de situações que estão impedindo ela de avançar na vida, seja um relacionamento, a perda de um emprego, um prejuízo que ela tomou, enfim. Agora, um grande detalhe, pastor, a pessoa, ela tem que merecer o perdão para ser perdoada? Não. Como eu disse, nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. E aí, em Efésios, Paulo diz exatamente isso, que nós temos que ser uns para com os outros, benignos, compassivos e como Deus em Cristo nos perdoou, a gente também deve fazer. Então, o perdão é um ato de misericórdia, é um ato de compaixão, não tem nada a ver com merecimento por parte da pessoa. Se eu for esperar, sejamos sinceros, é claro que a gente não vai se alegrar por ter sido lesado, mas eu libero quem me lesou por uma questão de decisão racional. Se eu for olhar para a minha vida, eu não merecia ser perdoado. De muitas coisas que eu fiz, vocês talvez acreditam dessa mesma forma, você que está nos ouvindo, quantas coisas nós fazemos e a gente não merece o perdão de Deus em momento algum, e mesmo assim Ele nos perdoa. Então, perdão não é
por merecimento. É um ato de misericórdia, um ato de compaixão, que eu faço porque, de certa forma, eu mesmo estarei sendo beneficiado diante de tudo isso, ok? Geralmente, quem nos magoa e nós precisamos liberar o perdão é quem está convivendo conosco. Exato. Da nossa família, do nosso trabalho, Exato. da nossa convivência em geral. Como vou conciliar perdão e convivência? Tá. Esse acho que é um dos pontos que a gente mais vai gastar um tempinho aqui para explicar. Porque isso aí é um desafio. E assim, eu queria... E dói na alma, né? E eu tava naquele Dá momento mais família. Família, marido, esposa. Exatamente. E eu tava assim, na expectativa de chegar nesse momento aqui pra gente tratar. Acho que isso aqui é o cerne da nossa entrevista aqui hoje. Como conviver, né? Conciliar o perdão com a convivência. Deixa eu explicar uma coisa, Aloma. Talvez no passado nós tenhamos aprendido sobre perdão de forma superficial. E hoje, com um pouquinho mais de maturidade que a gente vai adquirindo, a gente consegue então entender de uma forma um pouquinho mais clara. Deixa eu explicar. Não que nós fomos ensinados de maneira errada sobre o perdão, certo? Mas nós fomos ensinados apenas sobre o perdão. Como assim? Tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar, mas e o conviver? Isso aí pouco se falava no passado. Então, entenda uma coisa, perdoar é algo inegociável. É um princípio bíblico, como nós apresentamos aqui já. Porém, não significa continuar convivendo com pessoas ou com situações que insistem nos machucar. Nós temos essa liberdade de estabelecer limites nos nossos relacionamentos, principalmente aqueles que estão nos destruindo emocionalmente. Relacionamentos que estão nos sugando. Paulo, quando ele vai falar a Timóteo, no capítulo 3, ele coloca lá uma lista lá de comportamentos das pessoas, e Paulo termina falando logo depois assim, afasta desse tipo de gente. Gente arrogante, gente, né, que cria problema, enfim. Então, tem pessoas que pensam que podem nos tratar de qualquer maneira, falar com rigidez, nos desprezar, nos tratar mal, pessoas que pensam que podem ir nos ferindo como elas bem entendem e que nós somos obrigados a aceitar tudo em nome do perdão. Isso não é verdade. Nós não temos o direito de sair por aí machucando as pessoas, tratando as pessoas como nós bem entendemos e depois apenas com um pedido de perdão achar que vai ficar tudo normal e que a amizade vai voltar como era no passado. Nem sempre. Então, você que está aí nos ouvindo, entenda uma coisa. O melhor, às vezes, Aloma, que nós podemos fazer para manter a paz com algumas pessoas é manter uma certa distância. É a gente estabelecer um limite saudável, né? Entre os relacionamentos. Até porque, Aloma, deixa eu citar uma coisa aqui, trazer a nível de informação. Não sei se você sabia, mas existem pessoas que desenvolveram o prazer de brigar com outras pessoas. Eu vou explicar isso assim claramente. Existe uma área, Carlinhos, no nosso cérebro chamado de mesocorticolímbico. Nome difícil. Presta atenção. Olha que coisa interessante nisso. É conhecido como um sistema de recompensa ou uma via mesocorticolímbica dopaminérgica. Tá complicando a coisa, né, pastor? Nossa. Eu vou explicar. Resume. Vamos lá. Resume isso Então, aí, tá virando médico. Olha só. Cultura. Aula de medicina agora hoje. Isso aqui está envolvido na produção ou na promoção, na sensação de prazer ou de euforia. Presta atenção, gente. Olha que coisa interessante. Bem como na busca por ações ou substâncias que possam promover essas sensações. E aí é no mesocorticolímbico que estão neurônios com numerosos receptores para um neurotransmissor chamado dopamina. Ou seja, conhecido como a molécula do prazer, tá? Então aqui, beleza, começou a clarear um pouquinho, né? E aí é no meso que acontecem os vícios. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em alguma substância, tá? Às vezes é uma dependência que mata, mas dá prazer para ela. Momentâneo ali, naquele momento.
E aí é esse prazer que vicia o sujeito. Entenda isso. Não é pela substância em si. Ele usa a substância pelo prazer que ela produz na vida dele, né? Então, ainda que a pessoa esteja morrendo no consumo daquilo, o prazer daquilo é algo de que talvez ela não consegue se libertar. E aí alguém diz para ela assim, ó, você vai morrer. Mas mesmo assim ela insiste naquilo pelo prazer que aquela substância traz para ela. Quando você tira essa substância da pessoa, vai vir uma crise de abstinência terrível. A pessoa fica enfurecida. Por quê? Porque a sensação daquele que está sem a substância, que gera aquele prazer, é de que ele vai morrer. Ou seja, na verdade, ele morreria com o uso daquela substância. Mas ele pensa que com o uso dela que ele vai ter prazer e que ele vai continuar, né, vivendo. Então, ele prefere aquela sensação de prazer. O que eu quero dizer? Existem hoje pessoas viciadas em brigar, viciadas em criar problema de relacionamento com os outros. Gente que briga por tudo, no trabalho, em qualquer lugar. E se não brigarem, eles sofrem abstinência disso. Isso é comprovado. E aí eles vão ficar buscando meios de confusão com as pessoas. E eu tenho certeza que vocês conhecem gente assim. Gente que briga por qualquer coisa. Gente que vai pra internet, grupo de WhatsApp. Nossa, a internet é o que mais tem hoje. Entendeu? Você dá uma opinião sua lá, que é pra você, aí entra Carlinhos, outro que nem sabe o que você tá querendo dizer. E aí, deixa eu te dizer, sabe o que é o melhor fazer? A gente se afastar desse tipo de gente. Então, eu perdoo a pessoa que nos ofende, você vai perdoar ela, tudo bem, às vezes fez um comentário lá maldoso, ou vários comentários. Então, você vai ficar convivendo com esse tipo de gente que insiste em te ferir? Não, perdoa, mas estabelece um limite nessa relação. Porque tem gente que desenvolveu o vício de brigar. Entenda uma coisa, gente, o viciado em briga, ele perdeu a competência para viver em paz. E aí, quando ele não está em algum litígio com alguém, ele tem uma crise de abstinência, porque o mesocórtico límbico dele está viciado em problema. Tem gente que é viciado em arrumar problema na empresa, com um colega de trabalho, no jogo de futebol, na família, numa festa de aniversário, aonde a pessoa vai, ela é viciada em arrumar problema. Isso tem cura? Precisa de tratamento. Ela precisa procurar uma ajuda psicológica, às vezes o psicólogo vai encaminhar para uma terapia medicamentosa com o psiquiatra. Precisa ser tratado para entender em que momento desenvolveu isso na vida da pessoa. Talvez foi a criação, né, situações que ele passou. Então nós vivemos assim, uma geração viciada em guerra, em briga. Tem casal, Aloma, que eu assim conheço e acompanho há anos, que não passam uma semana bem dentro de casa, vivem debaixo de briga. Então, assim, nós estamos vivendo em uma geração que está incapacitada para desfrutar a paz. Agora, esse tipo de gente, infelizmente, eles vão acabar da pior maneira, na solidão. E aí, eu quero dar, então, aqui um conselho. A gente está tratando sobre isso, a questão da convivência, né? Eu sou obrigado a continuar convivendo? Vou te dar um conselho. Se você diagnosticar alguém assim, não vale a pena se desgastar discutindo com essa pessoa. Não vale a pena bater boca, não vale a pena brigar, não vale a pena negociar sua paz com gente que é viciada em briga. Nossa. Com gente que é viciada em problema. Um terceiro que me magoa e eu vou perdoar é fácil. Eu fecho a porta e não deixo aquela pessoa ter mais acesso para me ferir, para me magoar. Uhum. Mas e o meu parceiro? E a minha parceira? E a pessoa, meu irmão, que convive comigo? Como que eu vou fechar a porta? Então, existem situações, por exemplo, inclusive de familiares. É um pouco mais complicado quando aquela situação em que ambos residem dentro da mesma casa. Isso. Né? E isso aí precisa de ajuda. Os dois precisam buscar um auxílio, às vezes uma terapia de casal, certo? Para tentar corrigir, fortalecer o elo familiar, matrimonial novamente. Agora, Aloma, quando é uma situação envolvendo familiares que não residem na mesma casa, caminha pelo mesmo pressuposto aqui.
Nós, às vezes, precisamos estabelecer um relacionamento um pouco mais distante, colocar alguns limites nesse relacionamento, porque também aceitar pessoas frequentarem a minha casa, estar próximo de mim, sempre vem com essas, né, aquele famoso alfinetada, fica cutucando a gente o tempo todo, nos magoando, nos chateando. Então, nós precisamos ver até onde é saudável essa relação ou até onde começou a ser prejudicial. Sabe, eu acho que cada caso é um caso, precisa ser analisado separadamente. Eu não tenho como passar um diagnóstico aqui exato para tudo, mas nós é que precisamos aprender a entender a situação e se vale a pena mesmo sustentar aquele relacionamento, aquela proximidade, se aquilo está me fazendo tão mal. Então, o conselho que eu deixo é o seguinte: se poupe. Cuide da sua saúde. Nós não somos obrigados a conviver aguentando tudo calados. Até porque, gente, nós estamos rodeados de muita gente, vamos ser sinceros, pessoas vitimistas. Gente que se faz de vítima o tempo todo. Ela é a errada da situação, mas ela quer sempre se colocar de vítima, colocar a culpa no outro. Até gosto de dizer, tem um ditado que eu digo sempre: a culpa é minha, eu coloco ela sobre quem eu quiser. Então, tem gente que é assim. E aí, outra coisa, um ponto importante para quem está nos ouvindo aqui, e nós aqui também, né, estamos conversando sobre isso. Nós estamos rodeados de gente narcisista. Ultimamente tem demais, né? Pessoas narcisistas. E assim, claro, não tenho tempo para falar profundamente sobre tudo aqui, mas é aquele tipo de gente que adoece as pessoas e, Aloma, vou mais fundo, são pessoas da nossa família também, às vezes, tá? É gente do nosso convívio. Então, é gente que adoece o outro e ainda sai como vítima. Tem 2 escritores. Primeiro, Daniel Goleman, ele diz que os narcisistas eles possuem uma baixa empatia e uma extrema necessidade de validação. Já um outro escritor, Jordan Peterson, ele diz que o narcisismo extremo ele está ligado ao culto ao próprio ego e à rejeição da verdade. Ou seja, a pessoa idolatra apenas a si mesma. E ela não aceita enxergar a verdade dos fatos. O problema é sempre o outro. A culpa é sempre do outro. Então, resumindo, esse tipo de gente é como se o mundo girasse em torno deles e eles recusam reconhecer as suas faltas. É aquele tipo de gente que se acha superior e mais especial do que todo mundo. Ele chega, ele quer ser o centro das atenções, ele vai exigir uma admiração cega, vai manipular as pessoas para conseguir poder, finge humildade, é extremamente sensível a críticas, se faz de vítima e culpa os outros pelos seus problemas, é manipulador, é controlador, é perigoso, ele se afasta de todo mundo que contraria a vontade dele. Ele é um tipo de gente que constrói uma identidade baseada na mentira, recusa todo tipo de correção, correm de culpa, da vergonha, porque eles não sabem lidar com essas emoções negativas. Então, como é que eu vou lidar com esse tipo de gente? Eu vou continuar sendo ferido por eles o tempo todo? Não. Eu vou estabelecer limites. Eu não vou deixar essas pessoas me manipularem mais. E desse tipo de gente, eu vou ser sincero, nós não podemos esperar muita mudança. Não podemos. Então, o conselho que eu deixo é: tenha um grupo de apoio, às vezes até para te orientar, a te ajudar a superar esses traumas. E eu falo o seguinte, Aloma, saúde mental é você escolher conviver com pessoas que não te tornam doentes, Carlinhos. A gente tem que saber separar muito bem isso. Às vezes, não é o remédio que nos cura, é a distância. Então, isso é muito sério. É o rompimento de laços, é o encerramento de ciclos. Eu entender que não dá mais para continuar caminhando com aquela pessoa. Os propósitos são diferentes agora. Tem aquele ditadão, tem aquele exemplo, né? O seu irmão, às vezes que você não dá muito certo com ele, vocês já estão há 3, 4 anos sem se ver, aí ele vem te visitar, por exemplo, ou vice-versa. Na hora que você chega, aquela emoção, quanto tempo sem te ver, você abraça, beija, morde, eu te amo. Aí passa mais ou menos 2, 3 horas, começa. Pá, 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 pá. Começa aquela coisa, começa as brigas de novo. São as feridas lá atrás que não foram tratadas. Não foram tratadas. Exato. Então, assim, algumas pessoas a gente tem que, às vezes o melhor remédio
não é você ter que tomar o próprio remédio em si. Acontece muito isso em família. Exato. É você, às vezes, estabelecer um limite. Agora, entenda, não estou falando de guardar rancor. Não. Não é você guardar sentimento contrário no coração contra ninguém. Porque guardar rancor é uma atitude insensata e prejudicial. Guardar distância, às vezes, já é uma atitude sábia e benéfica. Então, a gente tem que saber essa diferença. Não é porque você perdoou que você tem que ficar ao lado dessa pessoa. De jeito nenhum. Ficar ali, né? Eu te amo o tempo todo e aceitando tudo. Aceitando a pessoa te tratar mal, te humilhar, te pisotear o tempo todo, né? Te desprezar, te tratar com arrogância, né? Então, como eu disse, nós estamos rodeados de gente vitimistas. E gente vitimista não quer uma solução, ela quer plateia. Ela quer ser aplaudida. Então, o mesmo cuidado que eu tenho em não machucar o outro, eu também tenho que ter em não aceitar ser machucado. Eu sempre tenho um ditado comigo, Aloma, eu não posso reclamar daquilo que eu tolero. Você está reclamando de te tratarem desse jeito? É porque você está tolerando. É porque você está aceitando, você está tolerando. A partir do momento que você vai estabelecer limite, Carlinhos, acabou, cara. Você não me trata mais a partir assim, a partir de hoje. Você quer conviver comigo? Do mesmo jeito que você me respeita, que eu te respeito, eu também exijo que você me respeite. Você não vai falar comigo mais como se eu fosse qualquer pessoa para você. Exatamente. Agora, né? A falta do perdão afeta o emocional de uma pessoa? Com certeza. O cara que não perdoa, o emocional dela chega a ser afetado? Primeiro porque o nosso cérebro... Vamos caminhar pelo seguinte. Em primeiro lugar, a pessoa, quando ela não perdoa, de certa forma, ela fica alimentando aquele desejo no coração de aquele sentimento de justiça. Né? Uma vingança. Eu não queria usar essa palavra, não, mas já que ela é muito pesada, ela é muito pesada. Entendeu? Eu queria que fulano pagasse o que ele fez comigo. Ele não podia ter feito aquilo comigo. Então, uma pessoa que não perdoa, entende-se que ela continua construindo, né, coisas no coração, na mente dela, esse desejo de vingança, esse pensamento de ver a destruição do outro, sabe? Tem isso mesmo. Exato. Então, entenda isso. Por que afeta o nosso emocional, Carlinhos? Desejar o mal para as pessoas. Presta atenção. Porque o meu cérebro, quando eu estou desejando mal para a Aloma, ele não entende que eu estou desejando mal para ela. Ele entende que eu estou desejando mal para mim mesmo. Então, aquele sentimento, sabe, aquele nó na garganta que a gente carrega, aquele desejo de vingança, aquela amargura no coração, o meu cérebro não entende que eu desejo que aquilo aconteça com o outro. O meu corpo é que vai padecer, não é o outro. É como diz aquele ditado, você não perdoar, né, esse desejo de vingança é você beber um copo de veneno e querer que o outro morra no seu lugar. Isso não vai acontecer. Então, afeta diretamente o nosso emocional. Rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria. Por quê? Porque quem não perdoa, onde ela vai, ela leva com ela aquele problema. Se ela entra em um novo relacionamento, ela vai levar aquelas feridas do relacionamento antigo para o relacionamento atual. Aí ela passa, não, eu sofri demais no relacionamento atual, agora eu não confio em mais ninguém. Aí ela leva a desconfiança para o relacionamento atual. Não vai dar certo. Ela vai sempre ferir o seu cônjuge, seu companheiro, como se ele fosse o companheiro passado. E aí, eu gosto de usar um exemplo, Carlinhos, muito interessante. Olha só, Aloma, na Roma antiga, existia uma prática chamada necroforia. O que era isso? Quando uma pessoa assassinava outro, ao invés deles pegarem o assassino e colocarem ele dentro da prisão, eles amarravam o corpo do defunto no corpo do assassino. Resultado, daqui a 2, 3, 4 dias, vocês já imaginam como é que estaria aquele corpo, apodrecendo. Os bichos iam começar a comer aquele corpo podre. E automaticamente ia começar a comer também o corpo do rapaz que estava vivo, do assassino. Ia começar ali uma infecção. Imagina você, como é que você está um defunto amarrado no seu corpo? Não adianta você tomar banho, porque aquele cheiro é insuportável. Como é que você vai pegar um prato de comida e vai se alimentar
com um defunto amarrado no seu corpo, a gente não tem nem estômago para comer. E aquela podridão que está no defunto vai começar a passar para você. Por que eu gosto de usar isso, fazendo essa analogia com perdão? Porque quem não perdoa, acontece a mesma coisa. Ela carrega um defunto aonde ela vai. Ela vai levar aquele problema por onde ela for. Eu até tenho uma frase que a gente sempre diz: um problema enterrado vivo, ele nunca morre, Carlinhos. Problema enterrado vivo nunca morre. Em algum momento ele vai ressuscitar. E se a gente não tratar aquilo, ele vai se levantar e vai trazer algum transtorno de novo. Né? Então, quem não perdoa, guarda a ira no seu coração. E a ira é uma fervorosa e remoída amargura contra alguém. A ira, ela traz violência, ela traz ódio, ela traz mágoa, né? E, infelizmente, muitas pessoas a gente percebe que elas são infelizes, sem sonhos, sem paz, porque estão amarradas no passado, né? Elas não perdoam. E aí elas carregam esse problema para onde elas vão. E aí, assim, fechando aqui essa parte, tem um livro chamado Ego Transformado. O escritor se chama Timothy Keller. E ele diz o seguinte: caminhar não machuca os dedos, a não ser que eles tenham algum problema. Da mesma forma, o ego não fica dolorido se não houvesse algo terrivelmente errado com ele. Ou seja, nós às vezes carregamos esse sentimento de falta de perdão no nosso coração porque o nosso ego ficou dolorido com aquilo. Nós precisamos aprender a tratar o nosso ego dolorido. Sabe? Entender que nós também, como eu disse, ferimos as pessoas, e assim como eu sou carente de misericórdia, eu também preciso ter misericórdia do outro. Agora, enfim, como nós falamos aqui, perdoar não é você ser obrigado a conviver com ninguém, né? E, infelizmente, afeta muito, Carlinhos, a área emocional de uma pessoa, pode ter certeza disso. Então, quantas vezes eu tenho que perdoar quem me ofendeu? Isso vamos tratar pela Bíblia, né? Jesus usou um termo, 70 vezes 7. Pedro, a Bíblia diz que Pedro se aproximou, né, de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão que pecou contra mim? E aí Pedro ainda fez a sugestão, até 7 vezes. Aí Jesus pegou e falou assim: não, 70 vezes 7. Somou aí, Carlinhos? Nossa. Né? O Vitor tá somando lá. Depois você me fala, viu, Vitor? Ou seja, o Senhor, ele declarou que mesmo se alguém repetir a sua ofensa contra mim por 490 vezes, essa pessoa ainda tem que ser perdoada. Ou seja, os comentaristas bíblicos em geral entendem que Jesus não estava se prendendo a números aqui. Jesus está tentando remover o limite imposto na mente dos discípulos. Eu tenho que perdoar o Carlinhos 1, 2, 3 vezes. Não, você tem que perdoar 70 vezes 7. Perdoar. Não estou falando de convivência. Aí que vem o detalhe. Perdoar é uma coisa, você perdoa, é outra. Você perdoa. Se a pessoa continuou te ferindo, você perdoa. Né? Mesmo sem você dar acesso a ela, tem gente que tenta insistir em nos ferir. Por quê? Fica falando mal da gente nas costas. Comenta do seu nome a loma com uma pessoa próxima a você, para aquela conversa chegar até você. E a gente vai guardando aquela ira no coração, né? Então, Jesus está falando de perdão. Ele não está falando aqui de convivência, não, tá? Então, Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Agora, conviver, a gente tem que estabelecer. A gente tem que tirar aquela pedra do coração. Mas se eu não vou conviver, se eu vou fechar essa porta de acesso, como que eu vou ficar perdoando ele? Ele está tendo acesso. Fechei a porta. Como eu disse, às vezes, ele vai tentar chegar até você por meio de outra pessoa. Então, seria na murmuração? Não, a pessoa às vezes vai chegar para você e vai... Exemplo, eu falo mal de você para o Carlinhos. E aí o Carlinhos chega para você e vai te contar o que eu falei de você para ele. De certa forma, você ficou chateado. Poxa vida, o Diego nem faz parte da minha vida mais e ele não me esquece. Ele continua falando de mim. Então, o certo, o que você tem que fazer? Perdoar. Infelizmente, né? Você tem que continuar exercendo. Mesmo que eu fechei a porta. Mesmo fechando a porta.
Mesmo se a pessoa continuou te ferindo, né, e aquilo alcançou, fechou a porta, às vezes, de convivência. Mas nem sempre a gente consegue fechar a porta do nosso coração. Porque quando chegar alguma notícia, algum comentário maldoso, talvez aquilo novamente vai te chatear. Agora, se não te chateou, você também não tem que liberar perdão algum. Certo. Né? Então, tá tudo ok. Agora um detalhe. Quais os conselhos que você daria para não ferirmos tanto o nosso relacionamento? Não o nosso, tá, amor? Isso é o particular dos casais, das famílias. Primeiro, Carlinhos, a gente parar de criar expectativa demais com as pessoas. Infelizmente, boa parte dos problemas que nós arrumamos para a vida, vamos dizer assim, nós colocamos uma expectativa exagerada sobre as pessoas. Nós, às vezes, pensamos que as pessoas vão nos dar tudo que a gente espera. Pensamos que nós vamos encontrar a lealdade que a gente oferece. Então, nós temos que parar de criar uma expectativa exagerada em cima de um ser humano. Por mais que eu confie nas pessoas, eu ame as pessoas e eu tenho amigos de verdade, que eu considero muito, sim, mas eu tenho que ter a tranquilidade de saber que em algum momento eles podem falhar comigo. Isso não significa que eles não são meus amigos de verdade. Na verdade, eles são pessoas normais, como eu também. Eles são pecadores, falhos, como eu também sou, né, Loma? Então, é impossível esperar a perfeição das pessoas que me rodeiam. Então, um conselho para você não se ferir tanto é parar de criar expectativa exagerada sobre as pessoas. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, para você não se ferir demais, nós precisamos, Aloma, aprender a lidar, Carlinhos. Entenda isso, gente. Nós precisamos aprender a lidar com a frustração na hora da colheita. Como assim? Eu explico. A Bíblia diz, Carlinhos, que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Né, Aloma? Você conhece muito bem esse texto, está lá em Gálatas. Tudo que o homem planta, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Só que a Bíblia não diz como, quando e nem por meio de quem. Então, por exemplo, o que eu quero aprender a lidar com a frustração na hora da colheita? Eu fiz o bem para o Carlinhos. O que a Bíblia está dizendo? Eu vou colher o bem de volta. Só que ela não está me dizendo que eu vou receber de você mesmo o bem que eu te fiz. Então, esse é o nosso problema. Eu faço o bem para o Carlinhos e eu espero receber dele de volta o mesmo bem que eu fiz. E nem sempre isso vai acontecer. Aí vem a frustração. Então, nós precisamos aprender a lidar com a frustração na hora da colheita. Eu fiz o bem para você, Aloma, e eu espero colher de volta o mesmo bem. Mas nem sempre isso vai acontecer. Só que eu vou colher esse bem, talvez de outra pessoa. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Olha só que coisa interessante, Aloma, que aconteceu comigo há pouco tempo atrás, Carlinhos. Eu estava voltando uns dias atrás aí de Pains para Formiga, e aí o carro estragou no meio do asfalto. Quase 10 horas da noite. Meu Deus. A mangueira do radiador do carro arrebentou. Eu, a minha esposa, o meu filho e a minha mãe dentro do carro. E eu com um instrumento dentro do carro, né? A gente fica preocupado, valor alto, instrumento, aquela coisa toda. E 10 horas da noite, vindo aqui pertinho ali do caldo de cana, e aí liguei o guincho, daqui 1 hora o guincho consegue chegar aí. E aí eu, poxa vida, ficar aqui parado nessa escuridão, com a minha família aqui, preocupado, a gente fica com medo, né? De repente, passou um carro. E esse carro foi embora. Daqui a pouco, o rapaz virou lá na frente e voltou. E eu já fiquei preocupado com aquilo, não conhecia, não sei quem é, de noite. Daí a pouco, desceu do carro, ele parou um pouco mais afastado, e quando ele chegou na frente do farol do carro dele, eu vi que era uma pessoa que eu tinha ajudado há 8 anos atrás com uma cesta básica. Eu fiz uma cesta básica para esse rapaz, e ele mudou de Pains para uma outra cidade. Eu e um irmão da igreja, nós levamos uma compra do supermercado
para ele e para a família. Agora, o rapaz cresceu, comprou o carrinho dele, estava vindo de Formiga, que tinha visitado a família aqui, indo embora para Arcos, está trabalhando em uma ótima empresa, né? Conseguiu comprar a casa dele, financiou a casa dele, tem o carro dele, e aí agora, 8 anos depois, ele parou. E aí, a hora que ele me viu, ele me deu um abraço, Carlinhos. Ele disse assim para mim: pode ficar tranquilo, eu estou vendo que você está preocupado, você está com a sua família. Enquanto o guincho não chegar, eu não saio aqui do seu lado. Vou ficar aqui junto com você. Pode ser que talvez ele não poderia me ajudar em nada, em um assalto, em alguma coisa. Mas a presença dele ali me mostrou isso. O cuidado de Deus quando nós fazemos o bem para uma pessoa. Às vezes, eu não vou receber o que eu fiz agora. Mas olha só, uma compra do supermercado que eu fiz, 8 anos depois, o bem que eu fiz para aquela pessoa voltou para mim de novo, de uma maneira que eu nunca ia imaginar. Em um momento totalmente improvável. Eu acho que quando a gente faz o bem, pastor Diego, você não pode estar esperando a colheita. Exatamente. Eu falo sempre isso. Exato. Pode fazer o bem. Eu agradeço todos os dias o que Deus faz por mim. Porque você sabe, a inveja, a gente é muito popular, tem as pessoas que gostam da gente, tem as pessoas que invejam a gente, né? Oh, queria ter aquilo. Pô, gente, queria ser feliz, que nem o Carlinhos é todos os dias. Pô, mas eu não tô rindo todo dia. Nossa, você deve chegar na sua casa e fazer a maior bagunça. Sim. Nada, eu chego em casa, eu quero silêncio, né? E esse detalhe, eu coloco isso na minha vida e já coloco isso na minha vida há muitos anos. Amém. Eu ajudo muitas pessoas, eu faço bem, não espero colher. Sabe? E acho que é por isso que Deus, na hora que eu acho que eu estou assim, nossa, aconteceu isso, aí Deus está me dando a mão para outra coisa. Sem eu perceber, eu estou colhendo, então eu faço bem, eu já ajudei muitas pessoas também, mas sem esperar colheita. Exato. Acho então, que isso é muito importante. A gente tem que aprender a lidar com isso. Porque as pessoas estão desse jeito, Carlinhos. Eu faço esperando alguma coisa em troca. Mas não. A Bíblia diz que eu vou colher. Eu vou colher. Talvez não de você mesmo, o bem que eu te fiz. De terceiros. Ou do próprio Deus. Ele vai me abençoar. Ele vai me dar uma colheita, né, frutífera. Glória a Deus por isso. Mas a gente tem que fazer de verdade, como o Senhor Jesus instruiu. Eu vou tratar o próximo, né, fazer pelo próximo e aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Enfim, ponto. E eu faço isso não esperando nada em troca. Eu faço isso porque isso é a minha natureza. Eu sou assim, né? Eu gosto, como você falou, eu gosto de ajudar, eu gosto de servir, sem esperar nada em troca. Eu sou assim. Né? Então, essa questão da colheita, da semeadura, é algo extremamente importante a gente tratar dentro do nosso coração. A colheita vai vir. Nós não sabemos apenas por meio de quem ou quando, de que maneira ela vai vir. Mas, por exemplo, Carlinhos, você e a Loma, sei que vocês já fizeram muita coisa para ajudar muita gente. Em algum momento, tudo isso vai alcançar vocês de volta. Amém. Mas nós não sabemos como, nem quando. Então, o caminho para a gente não se ferir tanto nos relacionamentos é parar de criar essa expectativa exagerada. Achar que o outro vai dar para nós tudo aquilo que a gente também ofertou a ele. Isso nem sempre vai acontecer. Né? E outra coisa, né? Para a gente... Vamos, assim, fechar esse assunto aí, essa questão dos conselhos. Para a gente evitar, né, não nos ferir tanto. Infelizmente, nós estamos no mundo, nós não temos como nos afastar das pessoas, não temos como nos blindar de passar por momentos assim, então nós vamos ser feridos constantemente. Isso aí, enfim. Então, um conselho que eu deixo é o seguinte... Se necessário for, da sua parte, peça perdão. Ou, se necessário for, libere perdão. Enfim, nós não temos outra opção. Ah, pastor, e existe outro caso. E se eu pedir perdão e a pessoa dizer que não me perdoa? Problema dela. Desculpa a expressão. Você fez sua parte. Né? É o problema que, às vezes, também atinge muitas pessoas. Ah, eu pedi perdão, fulano não me perdoou, ficou aquele clima ruim entre a gente, eu fico carregando aquele sentimento de culpa o resto da minha vida. Se você se arrependeu, acabou. Jesus já te perdoou, dos seus pecados ele não se lembra mais. Agora, é responsabilidade do outro, né, de tratar aquela situação. Você quer carregar essa cruz? Isso.
Agora, tem uma diferença também. Você pediu perdão para o outro, espera que ele te perdoe, mas você também continua agindo do mesmo jeito, aí é complicado. Se planta, se colhe. Exatamente. Então, espera-se que o perdão venha acompanhado de uma mudança de postura. Se de fato eu me arrependi, espera-se que eu não vá praticar novamente aquele ato, né? Algum tempo atrás, eu conversei com uma pessoa que estava com um problema familiar. E ela disse, pastor, o que eu faço? Uma pessoa com um problema com alguém da casa dela. A pessoa faz isso me machuca. Eu falei, você já falou isso para ela? Ela assim, não. Eu falei, então você está errado. Porque quando eu não falo, Carlinhos, o que você me faz que me fere, eu não te dou o direito de reparação. Então eu preciso, Aloma, falar, esboçar, colocar para fora, Aloma, isso que você está fazendo está me ferindo. Opa, a partir de agora você tem duas escolhas. Continuar me ferindo ou mudar aquilo que você compreendeu que está me machucando. Então eu falei para a pessoa, falou, você tem uma opção. Ou você esquece isso, entende que a pessoa é desse jeito e ela vai continuar te ferindo assim, ou você diz para ela, porque talvez ela faz e nem sabe que o que ela faz com você está te ferindo. A partir do momento que você falar para ela, você vai observar o comportamento dela a partir de então. Se ela permaneceu como estava, ou seja, então ela quer continuar te ferindo. Aí você vai ter que tomar uma decisão, se afastar dela. Se ela entendeu que aquilo te fere e ela não quer perder a sua amizade, então ela vai mudar o comportamento também, vai te pedir perdão, vai consertar a situação. Então, existem os dois lados da história. A gente espera que as pessoas mudem de comportamento, mas eu também não coloco para ela o que está acontecendo e não dou a ela o direito de reparação. Porque muitas das vezes eu fui magoada e a pessoa não sabe que me magoou. Exatamente. Se você não falar, elas não vão saber. A tia Poli está mandando um abraço aqui, ó. Fala que, ó. Estou aprendendo muito sobre perdão. Manda um abraço para ele, pastor Diego, e também para a Aloma. Outro. Fala com ela que a tia Poli foi professora da Anne, com 4 aninhos. Amo ela. Penso que o perdão é uma oportunidade de aprendermos uma lição para nós mesmos. Crescemos e amadurecemos com estas situações. A sabedoria está em não repetir o mesmo erro de antes. E exato, seguir em frente. Exato. Tia Poliana, professora maluquinha. Tia Pô, um abraço, meu amor. Falamos juntinho. Deus te abençoe, Tia viu? Pô. E realmente é isso, Carlinhos. Infelizmente as pessoas estão, às vezes, com a vida travada porque não perdoam. E aí não conseguem ser felizes no relacionamento, no novo trabalho, né? Fica carregando aquele sentimento de que ninguém mais merece a confiança dela, desconfia de todo mundo, de tudo, e a vida não rompe, né? Porque muitas das vezes eu perdoo, mas eu não confio mais. Exato. Então não tem como levar um relacionamento saudável. Então é melhor afastar. É complicado. Me mandaram uma aqui, ó. Vamos lá. Acho que eu mereço até uma pizza depois dessa. Marco Túlio, Pizza da Terra, que nós até marcamos de lá, não foi? E nós vamos lá. Nós vamos lá, nós marcamos de lá. Qualquer dia desse. Ele mandou uma pra mim aqui que feriu meu coração agora. Nossa, tô sangrando agora, o Marco Túlio. Manda aí, deixa eu ouvir. Eu te perdoo por ter sumido da minha vida. Aí eu coloquei, nossa, te amo muito, irmão. Aí ele, também te amo, irmão. Que é uma cortesia da casa, hein, a pizza. Olha pra você ver, pastor Diego. Nós vamos lá. Aqui, gente, eu tô falando sério. Eu juro por Deus, Marcos, não é porque você colocou aqui não, mas nós já marcamos, já tem 15 dias que nós estamos marcando de comer uma pizza lá com a família. Daqui uns dias nós vamos. Nós vamos sim. Ele vai nos encontrar lá. Aqui, ó, pode ser rodízio também, tá? Vocês escolhem. Ótimo. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu afasto dele um pouquinho, aí ele já vem me agradar com rodízio, com pizza. Estratégia boa. Exato. Agora eu vou te falar uma coisa, não é porque ele tá ouvindo a gente agora, não. Mas o Marco Túlio, eu vi ele lá do início, quando ele começou com Pizza da Terra, lá na rua Doutor Teixeira Soares.
Pensa num cara que tem um coração enorme, que tem um coração fantástico, maravilhoso. Esse menino é de ouro. Não vou contar piadinha, não. Porque sempre tem a piadinha quando fala que é de ouro. Mas é um menino de ouro que mora no meu coração. Que legal. A mãe dele é professora, o pai dele é vendedor. É de uma família fantástica. O irmão dele é médico. E ele tem um coração que você nem imagina. Marco Túlio. Prazerão, viu, Marco Túlio? Deus te Beijo, abençoe. viu? Que bom Muito ter a sua amor e audiência carinho. aqui conosco, né, Carlinhos? É, e em breve né? nós vamos estar aí, se Deus quiser. Vamos lá comer. Eu, assim, sou apaixonado. O Pedro, meu filho, a gente passa lá em frente. É sério, Carlinhos. Ele fala assim, papai, olha a pizza da terra. Ele já sabe. Gracinha. É porque nós amamos, né, ir lá comer aquele rodízio. É muito bom, né? Ó, um outro que não estava acostumado com as suas entrevistas, ele elogiou muito a primeira e ele já está mandando uma resposta aqui, ó. Rapaz, que palavras bonitas e serve para muita gente, viu? Muita gente. Luiz Carlos Borges, famoso Luiz Cachorrão, mandou aqui pra gente. Rapaz, que palavras bonitas. Ele é que te deu o capacete ali. Ele que me deu o capacete, que eu queria matar ele, Rapaz, sabe? nós vamos lá. Tá perdoado, viu, Deixa Cachorrão? eu te contar, ô Carlinhos, eu preciso passar lá de moto essa semana. Eu tenho um capacete velho também. Tem? Pra ele jogar ele longe lá e me dar um capacete de presente. Escutou, né, Luiz? Vamos lá comigo essa semana. Cachorrão, amei a pegadinha. Luiz, ficou Deus ótimo. te abençoe, viu? Um prazer mais uma vez ter sua audiência aqui. E eu quero, brincadeiras à parte, mas eu quero te conhecer pessoalmente. Vai ser um prazer. Nossa, viu? você vai amá-lo. Nós vamos lá. Cara, Eu e o Carlinhos vamos gente passar aí qualquer hora. E ele tem um coração também. Pra tomar um café lá. E ele não gosta de aparecer, não, Vamos viu? tomar um cafezinho lá com ele, viu? Ele sempre joga no grupo, às vezes, ninguém nem pergunta o que é. Ele fala assim, galera, preciso de 2 cestas básicas. Cara, é 10 minutos, galera. Tô dando 20, tô dando 50, tô dando 10. De repente ele fala assim, gente, já deu. Olha só. E ninguém pergunta, olha, pra quem que é? Aham. Ele vai lá, entrega e fala, ó, meus amigos mandaram. E tá tudo certo. Tá. Ó, pode passar lá, deve ter um capacete pra ele. Ó, ao vivo? Ao vivo, ele tava ouvindo a gente. Ah! E ele falou que não vai mandar o seu jogar o seu na rua, viu? Você fez só comigo. Gente, chegamos a mais um final de uma entrevista. Eu quero agradecer muito ao Vitor, que está aqui. Obrigado. Se não mesmo, fosse viu? ele, não estaria gravado. Isso. Para a gente mandar para o YouTube também, para as pessoas que não puderam ouvir hoje, ver ela depois no YouTube. Vitor, muito obrigado, meu querido. Que Deus te ilumine mais ainda. Isso é tão importante que ontem a Cíntia Milhomem, ela me mandou uma mensagem falando, pastor, vai gravar a entrevista, porque eu vou estar trabalhando e eu queria tanto ouvir. Falei, eu não tenho certeza ainda, mas se tiver eu mando o link depois. Então a gente fica feliz. Obrigado, viu, Vitor? Obrigado pelo carinho e é uma alegria. Espero que essa mensagem, Carlinhos, possa trazer um pouco de leveza, de paz, possa levar as pessoas a superarem suas feridas para que elas tenham uma vida pela frente de alegria, né? Voltem a sonhar, volte a construir um futuro, né, Aloma? E se desprender dessas coisas dessas amarras, que né? feriram Soltar elas no esse passado. defunto, gente, e vocês não têm noção como esse assunto é necessário. Muito. Muito. É muita gente que nós não imaginamos carregando feridas no coração e isso está atrapalhando todas as áreas, o desenvolvimento em todas as áreas da vida das pessoas. Eu, como pastor, atendo muita gente, então eu sei o que eu estou dizendo, viu? Quem mandou um abraço para você também foi o Felipe, que está ouvindo a gente, mandou a foto até do carro lá, o Felipe, a Josi, esposa dele, o Enzo. Opa! E a Luna. A Luna, sua abraço, filha. Filipão. Deus te abençoe, viu? Um grande abraço. Que alegria ter a audiência de vocês aí conosco. Outro aqui, o representante comercial, mandou um áudio pra gente. Fala, Charlotte, beleza? Como é que você tá? Peguei um pedacinho do preço aqui na rádio, aqui, pra entender um cara agora. Tava vendo você falar aí de cesta básica aí e tal. Eu tô precisando de doar umas, cara. Se vocês tiverem quem estiver precisando aí, pode me procurar. Bacana? Obrigado. Olha pra você ver, a vendo? gente falando sobre o perdão, falamos do Luiz. Que bênção. Ele é representante comercial do Produtos da Roça. Tá? É um cara fantástico, lá de Baiões. Que legal. Eu esqueci o nome dele aqui, porque eu coloquei só representante comercial. Manda seu nome aí, que eu sei que eu conheço, mas você tem muitos irmãos, viu? E às vezes a gente esquece o nome aqui, ó. Bom dia, manda um abraço aqui para nós. Túlio, do Pneus Pinheiros, Fabielle, Davi, Cecília.
Pneus Pinheiros, o Thiago, o Juninho, o Kleber, o Klebinho Danoninho, o Mauro e o Cacau. E tá com a família agora ouvindo a gente. Olha que espetáculo, que foto maravilhosa. Ô, gente, obrigado, viu? Uma alegria. Vendo, ouvindo a gente já Que de legal. carro, indo pra roça agora, Que fazer legal. churrasco. Epa. E não chama a gente pra fazer churrasco não, né, Túlio? Eu quero ver o dia que você vai me alinhar bem. Vou trocar meus pneus. Tamo junto, Túlio, um abraço. Então é isso aí, chegamos a mais um final dessa entrevista. Não acabou o programa, tá? Você vai continuar participando. Mas pelo YouTube agora você pode ver também, 93 Play, a entrevista sobre o perdão com o pastor Diego Borges e a minha querida Aloma participando com a gente. Isso aí. Um beijo pra vocês. Abraço, viu, Carlinhos? Vou dar um intervalinho e volto já já, tá ok, meus amores? Não saiam daí, hein? Volto já já. Charlotte Pink!